turminhas do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que saudade de ouvir esse bom dia bem bonito de todos vocês aqui pela telinha. E é um prazer estar aqui novamente para a nossa aula de português. Quem era que estava com saudade? Eu estava morrendo de saudade. Mas espero que vocês tenham aproveitado bem esse descanso junto com a família de vocês. Tenham aproveitado bem a virada do ano. Que esse ano seja de muitas coisas boas para nós, para vocês, para todo mundo. Certo? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje? Quero ver quem é o menino, quem é a menina que está ligadinho e prestando atenção na programação. Aumentem o volume da TV que a nossa aula vai começar. Combinado? Então, vamos lá. Para iniciarmos nossa aula, faremos o momento da leitura de leite, aquele momento que vocês adoram, que vocês ficam ligadinhos na história do dia. Qual será a história de hoje? Alguém tem algum palpite? Ah, será que tem um jacaré na nossa história de hoje? O que mais que vocês acham que tem na nossa história? Será que tem uma princesa? Um dragão? Então vamos descobrir? Então vamos aqui para o nosso momento da história. Só que antes de começar a nossa história, a gente tem que fazer o quê? Ah, isso mesmo, cantar a música da história. Será que tem alguma criança que lembra? Vamos ver? Então todo mundo coloca a mãozinha lá em cima. No mundo das maravilhas, agora eu vou entrar. Qual será a história que nós vamos escutar? Tralalá, bem caladinhos, tralalá, vamos escutar. Tralalá, bem caladinhos, tralalá, vamos escutar. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da sua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Bate a mão, bate a mão. Agora todo mundo coloca o cabelo atrás da orelha, abre o olho de coruja e fecha a boquinha que a história vai começar. A história que vamos ouvir hoje, a tia já contou ela uma vez, só que hoje a gente vai prestar mais atenção que vamos precisar dela para a nossa atividade, combinado? E quanto mais a gente ouve uma história, mais a gente aprende sobre ela, percebe algo que não havia percebido antes e mais ela se torna interessante, certo? Então quero ver quem é que tá ligadinho, ó. Zip, zip, zá, a boquinha vou fechar pra história escutar. Zip, guarda a chave dentro do bolso que a história vai começar. O nome da história de hoje se chama Os Três Lobinhos e o Porco Mau, de Eugênio Trivisas, ilustrações de L. Oxenbury, tradução de Gilda Aquino, certo? Começou? Não, não começou. Começou? Sim! Era uma vez 3 lobinhos de pelos macios e rabos peludos que viviam com sua mãe. O primeiro era preto, o segundo era cinza e o terceiro branco. Um dia, a mãe chamou os 3 lobinhos à sua volta e disse: "Meus filhos, é hora de vocês saírem pelo mundo. Vão construir uma casa para vocês, mas cuidado com o porco mau." "Não se preocupe, mamãe, nós ficaremos de olho nele", disseram os 3 lobinhos, e lá foram eles. Logo eles encontraram um canguru que estava empurrando um carrinho de mão cheio de tijolos vermelhos e amarelos. "Por favor, você pode nos dar alguns desses tijolos?", perguntaram os 3 lobinhos. "Certamente", disse a canguru, dando-lhes um monte de tijolos vermelhos e amarelos. Então os 3 lobinhos construíram uma casa de tijolos. No dia seguinte, o porco mau veio andando pela estrada e viu a casa de tijolos que os 3 lobinhos tinham construído. Os 3 lobinhos estavam no jardim jogando croquet. Quando eles viram o porco mau chegando, correram para dentro da casa e trancaram a porta. O que será que vai acontecer? Quem lembra? O porco bateu na porta e grunhiu: "Lobinhos, lobinhos, deixe-me entrar."
Não, não e não, disseram os 3 lobinhos. Não deixaremos entrar, nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar, eu vou bufar e vou derrubar a sua casa, disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de porco mau. Ele foi buscar sua marreta e destruiu a casa toda. Meu Deus, que porco mau! Os 3 lobinhos mal conseguiram escapar antes que as paredes desmanchassem. Eles ficaram apavorados, gritando: socorro, socorro! Vamos ter que construir uma casa mais forte, eles disseram. Nesse momento, eles viram um castor que estava misturando concreto numa betoneira. Por favor, você pode nos dar um pouco desse concreto? Perguntaram os 3 lobinhos. Claro, disse o castor, dando-lhes baldes e baldes cheios de concreto. Então, os 3 lobinhos construíram sua casa de concreto. Será que agora vai dar certo, gente? Mal eles tinham terminado e lá veio o porco mau andando pela estrada. Então ele viu a casa de concreto que os 3 lobinhos tinham construído. Eles estavam jogando peteca no quintal quando viram o porco mau se aproximando. Correram para dentro da casa e trancaram a porta. O porco mau tocou a campainha e disse: lobinhos apavorados, deixe-me entrar. Não, não e não, disseram os 3 lobinhos. Não deixaremos entrar, nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa, disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa não caiu. Será que agora o porco vai desistir? Vamos ver? Mas não era à toa que aquele porco era chamado de porco mau. Ele foi buscar sua britadeira e destruiu toda a casa. Meu Deus, os 3 lobinhos conseguiram escapar, mas seus queixos não paravam de tremer. Coitadinho, gente. Vamos construir uma casa mais forte ainda, disseram eles, pois tinham muita força de vontade. Nesse momento, eles viram um caminhão se aproximando, carregado de arame farpado, barras de ferro, placas de aço e cadeados de metal. Por favor, você nos dá um pouco de arame farpado, algumas barras de ferro e placas de aço e os cadeados de metal? Eles pediram ao rinoceronte que estava dirigindo o caminhão. Claro, disse o rinoceronte, dando-lhes tudo o que tinha pedido e deu-lhes também algumas correntes de ferro reforçadas, pois ele era um rinoceronte muito bondoso. Então, os 3 lobinhos construíram uma casa super reforçada. Era a casa mais sólida e segura que se podia imaginar. Eles se sentiram muito tranquilos e absolutamente a salvo. Será que eles estavam a salvo agora? No dia seguinte, o porco mau veio pela estrada espiar como sempre. Os 3 lobinhos estavam brincando de amarelinha no quintal. Quando eles viram o porco mau vindo, correram para dentro da casa, fecharam a porta e trancaram os 67 cadeados. O porco apertou a campainha do porteiro eletrônico e disse: lobinhos apavorados de queixos trêmulos, deixe-me entrar. Não, não e não, disseram os 3 lobinhos. Não deixaremos entrar, nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa, disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele trouxe um pouco de dinamite, encostou na parede da casa, acendeu o pavio e... Bum! A casa explodiu. Meu Deus! Os lobinhos mal conseguiram escapar com seus rabinhos peludos chamiscados. Há algo de errado com nossos materiais de construção, eles disseram. Temos que tentar alguma coisa diferente. Mas o quê? Nesse momento, eles viram um flamingo empurrando um carrinho de mão cheio de flores. Por favor, você nos dá um pouco dessas flores? Perguntaram os lobinhos. Com prazer, disse o flamingo, dando-lhes um monte de flores. E os 3 lobinhos construíram sua casa de flores. Será que essa história vai dar certo agora?
Uma parede era de cravos, uma de lírios, a outra era de rosas e a última era de flores de cerejeira. O teto era de girassóis e o chão um tapete de margaridas. Havia vitórias régias na banheira e copos de leite na geladeira. Era uma casa meio frágil que balançava com o vento, mas ela era muito linda. No dia seguinte, lá veio o porco-mau pela estrada, espreitando, e viu a casa de flores que os lobinhos tinham construído. Ele tocou a flor de sino e disse: lobinhos apavorados de queixos trêmulos e rabinhos chamuscados, deixe-me entrar. Não, não e não, disseram os 3 lobinhos. Não deixaremos entrar, nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar e vou bufar, e vou derrubar a sua casa, disse o porco. Mas ao primeiro respirar profundamente, preparando-se para soprar e bufar, ele sentiu o aroma suave das flores. Era fantástico! E porque o aroma deixou-o sem fôlego, o porco respirou novamente e mais uma vez ainda. Em vez de soprar e bufar, ele começou a aspirar. E aspirou cada vez mais profundamente, até ficar inebriado com o perfume das flores. Seu coração amoleceu e ele compreendeu como havia sido mal no passado. Em outras palavras, ele tornou-se um porco bom e começou a cantar e dançar uma tarantela. Olha que o porco todo alegre e bondoso. A princípio, os 3 lobinhos ficaram um pouco preocupados, pensando que poderia ser um truque, mas logo perceberam que o porco tinha se transformado mesmo. Então, correram para fora da casa. Eles se apresentaram ao porco e começaram a brincar com ele. Primeiro brincaram de esconde-esconde e depois de bobinho. Quando se cansaram, convidaram o porco para entrar em sua casa. E ofereceram chá chinês, morangos e framboesas e convidaram-no para ficar com eles um tempo que quisesse. O porco aceitou e todos viveram felizes para sempre. E então, quem foi que gostou dessa história? Palmas para essa história, não é, gente? O amor, a amizade, a união, elas curam tudo, certo? O porco que era tão mal ficou bom. Então, só o amor, só a amizade, só a união, a bondade, ela cura as pessoas, ok? Então, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Então, a tia contou esse conto para vocês porque hoje iremos estudar os contos modernos, certo? A história que eu contei para vocês, Os 3 Lobinhos e o Porco Mau, é um conto moderno, porque a história original eram os 3 porquinhos e o lobo mau. Só que com o tempo as histórias vão se atualizando. E o conto moderno, ele traz as temáticas da atualidade para dentro das temáticas que já existiam dos contos clássicos, certo? Tia, mas afinal, o que é um conto? O conto, ele é um texto narrativo curto, sendo mais curto do que a novela, certo? E então ele é um texto narrativo, ele possui algumas características, como personagens, que esses personagens iremos estudar, que eles são os personagens principais, os personagens secundários, o enredo com início, meio e fim, o narrador, que vamos ver que pode ser um narrador observador, um narrador personagem ou um narrador onisciente, o tempo, certo? E o espaço, que é o local onde se desenvolve aquela narrativa, ok? Então, vamos dar continuidade, ver algumas características do gênero. Então, já aprendemos que o conto, ele é curtinho, certo? Ele sendo um pouco menor do que a novela. Então, a estrutura do conto. A estrutura do conto, ela é bem fechada e objetiva, justamente por esse conto ser um texto curto, certo? E possuir apenas uma história e um conflito. Então, possui a introdução. Nessa introdução, há uma apresentação inicial da história. Nessa apresentação inicial, ele vai apresentar o local, os personagens, o tempo em que aconteceu, certo? O espaço. O desenvolvimento, que ele se desenvolve a partir do diálogo entre os personagens. Então, dentro dessa parte, a história se desenrola. E o clímax,
que é o desfecho final da história, certo? Sendo quase sempre surpreendente, como no conto que vimos dos Três Lobinhos e o Porco Mau. O final foi bem surpreendente, não foi? Porque ele mudou o seu jeito de ser, ele repensou o seu jeito de ser a partir do aroma das flores que ele sentiu. E daí ele construiu uma linda amizade com os Três Lobinhos. Então, os elementos do conto. Possui o espaço, que é o local onde essa história se desenvolve, que pode ser em uma floresta, em uma praça, em um parque, certo? Em um lago, sendo que esse espaço também ele é reduzido devido ao conto ele ter uma história reduzida, certo? Possui o tempo, que esse tempo quando essa história acontece, existe o tempo cronológico, que é um tempo exterior, e o tempo psicológico, que é um tempo interior. E o foco narrativo, que é o clímax, é o final dessa história, como essa história ela se desenrola, sendo quase sempre um final surpreendente, inesperado, certo? Então, temos aqui o foco narrativo. Na verdade, gente, o foco narrativo é como o foco em que é visto o narrador. Temos o narrador observador, que ele é um narrador que ele conta a história, mas ele não participa da história. Temos o narrador personagem, que ele conta e participa da história ao mesmo tempo. E o narrador onisciente, que ele conhece a história e todos os personagens que a compõem, certo? Então, só fazendo uma correção, o foco narrativo é de qual ponto de vista é visto o narrador dentro da história, tá? Ok? Então, vamos lá dar continuidade. Temos os personagens, que eles se subdividem em personagens principais e personagens secundários, certo? Então, são as pessoas que participam daquela história, que executam as ações dentro do contexto narrativo. Então, esses personagens também são poucos personagens, devido ao conto ele ser reduzido, sua história curta. Temos o diálogo, então o diálogo é fundamental dentro de um conto, certo? Ele representa a expressividade do texto, então ele é caracterizado pela conversa entre os personagens, é daí que a história se desenrola. E o epílogo, agora sim que é o clímax, é o ponto máximo da história, é o final, como ela se desenrola. Que é um final surpreendente, inesperado, imaginário, certo? Então, tipos de contos, temos os contos realistas, os contos populares, os contos fantásticos, os contos de terror, os contos de humor, os contos infantis, os contos psicológicos e os contos de fadas, além dos contos modernos, ok? Então, vamos ver o exemplo 1. Todo dia, Felipe inventava uma mentira. Mãe, a vovó tá no telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado morte do cachorro, nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo. Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Felipe ria na cara dela. Quem tá mentindo é você. Não existe ninguém de madeira. O pai de Felipe também conversava com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo, mas no dia seguinte, então aconteceu que o seu pai alertava. Felipe assistia a um programa na TV. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe. A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. A mãe de Felipe fingiu não ouvir. Continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado, Felipe deixou de ganhar o prêmio, então ele começou a reduzir suas mentiras até que um dia deixou de contá-las. Bem, Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a criar histórias, agora sem culpa e sem medo. No momento está escrevendo um conto, é a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. Então essa é uma história é um conto de Rogério Augusto, Folha de São Paulo, 14 de junho de 2003, suplemento Folhinha. Então aqui vemos as características do conto, que possui um personagem, um tempo, espaço, enredo e o narrador,
certo? Então aqui temos o Rogério Augusto, que ele é um contista, mas no Brasil temos vários outros contistas muito famosos, como Machado de Assis, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, certo? Luiz Fernando Veríssimo. Então, vamos agora para a parte da nossa análise linguística. Hoje iremos estudar a conjunção, conclusão, alternância e explicação, certo? Então, conjunções. Conjunção é uma palavra invariável que faz a ligação de duas orações ou de dois termos semelhantes presentes em uma mesma oração, estabelecendo uma relação entre elas. Então, aqui temos os tipos de conjunções coordenativas e subordinativas. Hoje iremos estudar as coordenativas. As coordenativas, elas podem ser aditivas e adversativas, que vocês já estudaram na semana passada, junto com os professores de cada um de vocês. E vamos focar hoje nas alternativas, conclusivas e explicativas, certo? Vamos revisar a aula da professora Vanderlane de ontem. Então, as aditivas dão a ideia de adição, acréscimo, como e, nem, mas também, mais ainda, se não, também, como também, bem como. Então, temos alguns exemplos. O agricultor colheu o trigo e o vendeu. Então, esse i está dando a ideia de soma, de adição. Não aprovo e nem permitirei essa falta de educação. Então, o nem também dá a ideia de adição. Os livros não só instruem, mas também divertem. Então, essa expressão mais também dá uma ideia de adição. As abelhas não apenas produzem mel e cera, mas ainda polinizam as flores. Então, esse mais ainda também dá uma ideia de adição, certo? Exemplo 1. E aí, vai fazer prova para o Enem? Não vou fazer nem trabalhar e nem estudar. Então, esse nem está dando uma ideia de adição, que ele não ia fazer nem o Enem, nem trabalhar e nem estudar, certo? Então, chamamos essas frases de uma oração coordenativa aditiva, certo? Uma conjunção coordenativa aditiva. Observação: a conjunção e pode apresentar valor adversativo também a depender do contexto, certo? Sofrem duras privações e não se queixam. Então, aqui ele não está dando uma ideia de adição, ele está dando uma ideia, de oposição, certo? Quis dizer mais alguma coisa e não pôde, certo? Então, quando ele puder ser substituído por esse mais, que dá a ideia de oposição, ele não é adição, ele é oposição, certo? As adversativas exprimem oposição, contraste, ressalva, compensação, como mais, porém, todavia, entretanto, se não, ao passo que, no entanto, não obstante, apesar disso, em todo caso. Exemplos: querem ter dinheiro, mas não trabalha. Então, esse mais está dando uma ideia de oposição. Não vemos a planta crescer, no entanto, ela cresce. Então, esse no entanto também está dando uma ideia de oposição. Você já sabe bastante, porém, deve estudar mais. Então, esse porém também está dando uma ideia de oposição. Então, entenderam direitinho a diferença entre uma conjunção aditiva para uma conjunção adversativa? A aditiva, ela dá a ideia de soma. A adversativa, ela exprime a ideia de oposição, certo? Então, vamos ver aqui o exemplo 1. Estudei, mas não consegui entender. Então, esse mais está dando uma ideia de oposição, porque a gente imagina que quem estudou conseguiu entender um determinado assunto, certo? Então, ele está falando estudei, mas... Então, esse mais está dando uma ideia de oposição. Aí, aqui está respondendo, então, estude mais, certo? E o exemplo 2, a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto, então esse mais também está dando uma ideia de oposição. Então, ele é mais um exemplo de uma conjunção coordenativa adversativa, certo? Então, o nosso foco hoje são as conjunções alternativas. Elas exprimem a escolha de pensamento, como ou, já, ora, quer e seja. Exemplo: ou você vem conosco, ou você não vai, certo? Ou usa o protetor solar, ou usa o bronzeador.
ora sei que carreira seguir, ora penso em várias carreiras diferentes. Então, essas conjunções alternativas, elas exprimem a ideia de escolha, certo? Ou isso ou aquilo. Exemplo 1. Estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem crianças. O futuro da humanidade não somos nós, hein? Somos ou não somos? Carne de imprensa. É isso que somos, que nós somos. Então, esses somos ou não somos. Esse ou ele indica uma escolha, certo? Exemplo 2. A gente pega um canal oficial e um comercial. Você quer ver ópera ou Gugu? Então, esse ou, ele indica também uma escolha. Aqui no caso, era a programação, se a criança queria assistir ópera ou o programa do Gugu, certo? Então, esse ou indica uma escolha também. Conjunções conclusivas, exprime conclusão de pensamento, logo, por isso, pois, quando vem depois do verbo, portanto, por conseguinte e assim. Exemplo, chove bastante, portanto, a colheita está garantida. Então, esse portanto, ele indica uma conclusão no pensamento. Estou muito atrasada, portanto, não espere por mim. Então, esse portanto também indica uma conclusão no pensamento. Paulo passou mal no emprego, então foi para casa antes do fim do expediente. Então, esse então também indica uma conclusão no pensamento. Então, tanto portanto quanto então, eles são exemplos de conjunções conclusivas, certo? Muito bem. Então, vamos ver aqui o exemplo. Quero o meu. Que conselho você daria ao corrupto que está começando? Lembre-se, a justiça tarda, portanto, aproveitem. Então, esse portanto, ele está indicando uma conclusão, certo? Então, é uma conjunção conclusiva. Conjunções explicativas exprimem razão, motivo, que, porque, assim, pois, quando vem antes do verbo, porquanto, por conseguinte. Exemplo, não choveu porque nada está molhado. Então, esse porquê exprime uma explicação. Não fui à praia, pois queria descansar durante o domingo. Então, esse pois também exprime uma explicação. Só fiquei triste por você não ter viajado comigo. Então, esse por também indica uma explicação, uma causa, um motivo, certo? Então, vamos praticar para ver se vocês entenderam direitinho. Aponte a alternativa em que ocorra oração coordenada de conclusão. Então, letra A. Todos estavam presentes, porém ninguém prestou atenção. Será que aqui está exprimindo uma conclusão? Não, não é, gente. Saiu cedo, no entanto, não chegou na hora combinada. O que vocês acham? Também não? Letra C. Estes exercícios são mais fáceis, portanto, resolva-os agora. Ah, tia, eu acho que é esse, mas vamos ler a outra alternativa. Não só compareceram, mas também ajudaram. Então, letra A, B, C ou D? Acertou quem falou letra C. Esse, portanto, ele está exprimindo uma conclusão de pensamento dentro da frase. Estes exercícios são mais fáceis, portanto, resolva-os agora, ok? Que relação de sentido as conjunções em destaque estabelecem entre as orações? Conclusão, alternância ou explicação? Então, letra A. Minha pressão baixou, logo não irei à praia. Esse logo exprime o quê? Uma conclusão, uma alternância ou uma explicação? Acertou quem falou conclusão. Eu não dormi bem, pois estava com dor de cabeça. Esse pois indica uma explicação. Ele estava explicando o motivo de não ter dormido bem. Ou ela toma o café da manhã ou perde o ônibus para a escola. Então, esse ou indica uma alternância, certo? Então, uma escolha entre um pensamento. Se ela não, ela vai ter que escolher entre tomar café da manhã ou chegar no horário certo para pegar o ônibus, certo? Ganhei a vaga no emprego porque me dediquei bastante na entrevista. Então, esse porquê indica uma explicação, certo? Ele ganhou porque se dedicou na entrevista, ok? Todo mundo entendeu direitinho? Muito bem.
Então, agora, todo mundo vai pegar o seu material, deixar organizadinho em cima da mesa, que depois do intervalo iremos para o nosso momento da atividade. E a tia vai ver quem foi que entendeu tudo direitinho, quem foi que aprendeu, quem é que vai me ajudar a resolver as questões, combinado? Então, todo mundo vai beber uma água e ir ao banheiro agora, mas eu espero vocês já já do outro lado da telinha, ok? Então, até já! Prontinho, deixa eu ver se já tá todo mundo aí do outro lado. Já estamos aqui de volta para a nossa hora da atividade. Na aula anterior, aprendemos que um conto é uma narrativa curta, certo? Menor do que um romance, do que uma novela, que ele segue o gênero dos textos narrativos, que possuem personagens. Esses personagens, eles podem ser o quê? Personagens principais ou personagens secundários. O enredo com introdução, quando há uma apresentação dos personagens, do tempo em que ocorreu, a história, certo? Temos o desenvolvimento, que é feito entre o diálogo dos personagens, certo? Então é onde se desenrola a história. E temos o clímax, que é o final da história, certo? Que é o ponto máximo da história, que é como é resolvido todo o problema, o conflito da história, ok? Então sempre esse final ele é um pouco surpreendente, inesperado, ok? Então todo mundo aprendeu isso direitinho. Revisamos também que as conjunções coordenativas com foco nas alternativas conclusivas e explicativas, certo? Revisamos o uso dessas conjunções e agora a tia quer ver direitinho quem foi que entendeu o conteúdo e quem vai me ajudar a resolver as questões, combinado? Então vamos lá. Vamos para a nossa hora da atividade, todo mundo prepara o seu material em cima da mesa, para não perderem uma questãozinha sequer, ok? Então quero ouvir também a participação de todo mundo. Vamos para a análise do texto. A análise do texto que iremos fazer hoje foi da história que a tia contou no início da aula dos 3 lobinhos e o porco mau, certo? No começo da história, onde os 3 lobinhos moravam? Quem lembra? Quero ouvir vocês respondendo. Vamos lá? Muito bem, com a mamãe lobo, ok? Que ela disse, meus filhos vão procurar um lugar para vocês, uma casa, vocês já estão grandes, não foi? Muito bem. 2. O que a mamãe falou para os 3 lobinhos? Eita, acho que eu já dei essa resposta. Que era hora deles saírem pelo mundo para construírem sua casa, mas que teriam que ter cuidado com o porco mau, certo? 3. Para quem os lobinhos pediram tijolos? Deixa eu ver quem foi que prestou atenção na leitura da tia. Ah, isso mesmo, para um canguru fêmea. 4. O que os lobinhos estavam fazendo quando o porco mau os viu? Muito bem, eles estavam brincando, certo? 5. Quando viu o porco mau, o que os lobinhos fizeram? Vocês lembram dessa parte da história? Muito bem, correram para dentro de suas casas, lembrando lá do conselho da mamãe deles, não foi? Então eles foram obedientes. 6. Como o porco mau conseguiu derrubar a casa dos 3 lobinhos? Com uma marreta, não foi? Que porco malvado, gente. 7. A segunda casa dos 3 lobinhos era feita de qual material? Vocês lembram dessa parte da história? Na primeira casa eles fizeram de tijolos, não deu certo. A segunda eles fizeram de quê? Muito bem, de concreto. 8. Quem deu este material para eles? Vocês lembram qual foi o personagem da história? Gente, vocês estão de parabéns, foi o Castor. 9. Quando os 3 lobinhos brincavam de peteca, o que foi que aconteceu?
O porco mal apareceu novamente, não foi? Eita, que esses lobinhos não tiveram paz. 10. Como o porco mal conseguiu destruir a casa dos 3 lobinhos desta vez? Aquele soprou, foi com a marreta de novo, já que a casa era de concreto, ela era bem forte, não era? Então, como foi que ele conseguiu? Vamos lá? Quero ouvir. Perfeito. Usando a sua britadeira. Que esse porco era mau mesmo, de verdade, não era? 11. Quem arrumou material para os 3 lobinhos construírem uma casa mais forte ainda que as outras já construídas por eles? Vamos lá? Muito bem, o rinoceronte. 12. Por que o porco mau se tornou bom, gente? O que foi que aconteceu para que ele tivesse essa mudança de comportamento? Vamos lá? Porque ao cheirar e aspirar as flores que formavam a nova casa dos 3 lobinhos, seu coração amoleceu e ele percebeu que havia sido mal no passado. Que coisa linda, não é, gente? 13. Depois de o porco se tornar bom, o que os lobinhos fizeram? Vocês lembram dessa parte? Será que eles acreditaram ou não acreditaram? Então, apesar de no começo eles terem ficado um pouco desconfiados, né, com muitos motivos, porque o porco já havia sido bem mal com eles, depois eles entenderam que ele havia realmente mudado e convidaram-no para brincar e depois para ficar morando com eles pelo tempo que ele quisesse, certo? Como foi o final dos personagens desse livro, esse final inesperado? Ele foi um final feliz? Ele foi um final triste? Lembrando que os contos modernos nem sempre possuem um final feliz. Às vezes eles possuem um final triste também. Então, eles terminaram felizes para sempre. Então, esse foi um conto com final feliz, certo? Em que o amor, a união, a parceria, a amizade venceram, ok? Agora vamos analisar esse segundo conto, Uma Menina Chamada Chapeuzinho Azul. Aposto que você adivinhou que essa menina, conhecida pelo apelido de Chapeuzinho Azul, era irmã daquela outra menina conhecida pelo apelido de Chapeuzinho Vermelho. As 2 meninas ganharam seus chapeuzinhos no mesmo dia. Foi no Dia da Criança de 1600 e me esqueci. Elas gostaram tanto de ganhar seus chapeuzinhos que até se esqueceram de ficar bravas porque não tinham ganhado as bonecas que tanto queriam. Esses chapeuzinhos, na verdade, eram 2 capinhas com capuz, mas todo mundo conhece a história da menina que ganhou a roupinha vermelha como Chapeuzinho Vermelho. Então vamos fingir que as capinhas com capuz eram chapeuzinhos, está bem? Naquele dia em que a menina do Chapeuzinho Vermelho saiu de casa para levar doces para a vovozinha que estava doente e se encostou com o lobo e etc e tal, a irmã dela ficou em casa. Ela passou o dia todo no quarto porque estava com gripe. Ninguém nunca ouviu falar na Chapeuzinho Azul, porque ela nunca teve um dia tão agitado como o da irmã dela. Ninguém nunca ouviu falar também do pai das 2 meninas, porque quando o Chapeuzinho Vermelho foi pela estrada afora bem sozinha, o pai dela estava na cidade, que ficava não muito ali por perto. Ele saía de casa todo dia bem cedinho e só voltava de noite, porque trabalhava junto com muitos outros homens na construção de uma ponte que estava sendo feita sobre um grande rio. Ninguém nunca ouviu falar na Chapeuzinho Azul, porque ela nunca teve um dia tão agitado como o da irmã dela. Então, essa parte, esse parágrafo aqui, ele foi repetido, então vou pular para o próximo, tá, gente? Ninguém nunca ficou sabendo também que a Chapeuzinho Vermelho tinha uma outra avó. Isso é fácil de imaginar, porque afinal as crianças geralmente têm 2 avós, a mãe da mãe e a mãe do pai. Essa outra avó era a mãe do pai. Aquela que quase virou comida de lobo era a mãe da mãe. Essa outra avó da Chapeuzinho se chamava Iolanda, mas todo mundo a chamava de vó gorda. Você pode imaginar por quê, né? Mas ela não se importava com esse apelido e até achava graça. Então a vó gorda saiu lá da casinha dela com uma cestinha de doces para levar para Chapeuzinho Azul, que, como eu já contei, estava gripada, coitadinha. No caminho para a casa da netinha, a avó se encontrou com um lobo
tão lobo mau quanto aquele que enganou a Chapeuzinho Vermelho. E esse outro lobo mau tentou enganar a avó gorda, dizendo para ela ir pelo caminho da floresta. Mas, como ela não era boba, foi pelo caminho mais curto e chegou antes do lobo mau. E quando ele chegou pronto para comer a Chapeuzinho Azul e a avó dela, deu de cara com o pai das meninas, que já tinha voltado do trabalho. Ele estava esperando pelo lobo na frente da casa com sua espingarda em punho. Lá dentro, a Chapeuzinho Azul, a mãe dela e a avó gorda espiavam pela janela e riam. O lobo, que era tão lobo mau quanto o outro, mas também tão esperto quanto a avó gorda, quando viu a espingarda, deu um tchauzinho de longe e deu no pé. Na noite desse mesmo dia, a Chapeuzinho Vermelho chegou acompanhada pelo caçador e contou sua aventura. Foi por isso que os pais das meninas nunca mais deixaram as duas andarem sozinhas pela floresta. Depois do jantar, as duas irmãs pediram para comer os doces que a avó gorda tinha trazido em sua cestinha, mas ela deu uma gargalhada e confessou que tinha ficado com fome no caminho. E foi beliscando, beliscando, beliscando. E quando chegou, a cesta já estava vazia. Então, de Flávio de Souza, livro Que História é Essa? São Paulo, Companhia das Letrinhas 2000. Gostaram dessa história, esse conto da Chapeuzinho Azul? Então, ele é um conto moderno baseado no conto da Chapeuzinho Vermelho, que é um conto clássico, certo? Então, vamos analisar agora o texto. Marque com X a alternativa correta. A história que você acabou de ler é letra A. Ele é um poema que possui os versos, as estrofes, as rimas. Não é, gente? Ele é uma lenda que tenta explicar fenômenos sobrenaturais e misteriosos? Também não. É uma história em quadrinhos, que é escrita dentro dos quadrinhos, que segue uma sequência com imagens, balões? Também não. Ele é um conto? Muito bem, acertou quem falou um conto. Letra B, ok? Então, ele é um conto. 16. No Dia das Crianças de 1600 e me esqueci, as irmãs ganharam. Letra A, bonecas. Letra B, chapeuzinhos. Letra C, cestas de doces. Ou letra D, chocolates? Vou deixar vocês responderem. E então, letra A, B, C ou D? Vamos lá? Maravilha! Acertou quem falou letra B, chapeuzinhos. Uma ganhou o chapeuzinho vermelho, a outra ganhou o chapeuzinho azul. 17. No texto, o autor concluiu que as meninas gostaram muito do presente que elas ganharam. O autor chega a esta conclusão porque as meninas, letra A, agradeceram muitas vezes a pessoa que lhes dera o presente. Letra B, deram pulos de alegria, beijaram e abraçaram quem as deu o presente. Letra C, esqueceram de ficar bravas porque não tinham ganhado as bonecas que tanto queriam. Ou letra D, usaram o presente logo que ganharam. E então, gente, quem acha que é a letra A, levanta a mão. Quem acha que é a letra B, levanta a mão. Quem acha que é a letra C, levanta a mão. E quem acha que é a letra D, levanta a mão. Letra A, B, C ou D? Vamos lá? Perfeito, acertou quem falou letra C. Esqueceram de ficar bravas porque não tinham ganhado as bonecas que tanto queriam. Então é porque elas tinham gostado realmente dos presentes, certo? Próxima questão. Questão 18. Chapeuzinho Azul e o pai das meninas não ficaram conhecidas na história de Chapeuzinho Vermelho, por quê? Coloque V se as explicações foram verdadeiras e F se foram falsas. A menina enganava as pessoas e ficou de castigo no quarto? Será que isso é verdadeiro ou é falso, gente? Então, acertou quem falou falso. Não foi por isso que ela não ficou conhecida. O pai tinha falecido e não pôde participar das aventuras da filha. Isso é verdadeiro ou falso? Falso, o pai estava trabalhando, certo? Chapeuzinho Azul passou o dia em casa porque estava gripada? Então, essa resposta é verdadeira. E o pai da menina trabalhava na cidade que não era perto da casa deles? Verdadeiro. Então, é falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Tá, gente? Só fazendo a correção desse falso aí. É verdadeiro. A Chapeuzinho Azul não ficou conhecida porque ela estava doente em casa, estava gripada. Ok?
20, leia o trecho. Essa outra avó da Chapeuzinho se chamava Yolanda, mas todo mundo a chamava de vó gorda. Você pode imaginar por quê, né? Então não se importava com esse apelido. Marque com um X qual era a atitude da avó das Chapeuzinhos que demonstrava que ela não se importava com o apelido de vó gorda. Letra A, fingia que não escutava. Letra B, achava graça. Letra C, criava outros apelidos também. Ou letra D, ignorava as pessoas. E então, letra A, B, C ou D? Vamos lá? Achava graça, então isso demonstrava que ela não ligava muito para esse apelido, ela achava até divertido, não era? Muito bem. Questão 21. Segundo o texto, os pais das meninas nunca mais deixaram as duas andarem sozinhas pela floresta porque, letra A, descobriram que as duas filhas viveram aventuras com lobos. Letra B, haviam obras que dificultavam o deslocamento por lá. Letra C, haviam caçadores perigosos circulando na região. Ou letra D, achava que floresta não era lugar de menina brincar. E então, vou deixar vocês analisarem. Quem acha que é a letra A? Quem acha que é a letra B? Quem acha que é a letra C? E quem acha que é a letra D? Pelo que estou vendo, vocês estão bem divididos. E então, A, B, C ou D? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Letra A. Descobriram que as duas filhas viveram aventuras com lobos. Ok? 22. Depois do jantar, as duas irmãs pediram para comer os doces que a avó gorda tinha trazido em sua cestinha. As meninas não puderam comer os doces da avó porque, letra A avó deu os doces para o lobo mau. Letra B, os doces estragaram. Letra C, o caçador recebeu a cesta de doces como premiação pelos seus atos. Ou letra D, a avó ficou com fome e comeu os doces pelo caminho. Então, letra A, B, C ou D? Letra D, a avó ficou com fome e comeu os doces pelo caminho, certo? Muito bem. 23. As conjunções coordenativas alternativas unem as orações, indicando que o fato de uma exclui a outra, certo? É aquela questão que a tia falou sobre escolha, ou isso ou aquilo. São ou, ora, nem, quer, seja, etc. Grife as conjunções coordenativas alternativas presentes nas frases. Então, letra A. Tudo para ele era vencer ou perder. Então, qual é a conjunção coordenativa alternativa presente nessa frase? Acertou quem falou. Muito bem. Letra B. Ou vai à escola de bicicleta ou vai de carro. Então, quais são as conjunções coordenativas alternativas presentes nessa frase? Ou e ou. E letra C, ora jogava videogame, ora jogava futebol. Então, quais são as conjunções coordenativas alternativas presentes nessas frases? Ora e ora. Então, todo mundo entendeu direitinho? Perfeito. Mãos de seda. Num país tropical como o Brasil, as luvas são bastante dispensáveis como acessórios de moda. Ficam restritas a objetos de higiene usados, por exemplo, por profissionais de saúde ou cientistas no laboratório. Mas nem sempre foi assim. No final do século XIX, finas luvas dos mais variados materiais, como seda, couro ou cetim, eram acessórios indispensáveis ao traje das damas em seus passeios pela cidade ou em eventos elegantes. Por isso, quando algumas mulheres começaram a aparecer sem elas no teatro, o rebuliço foi total. Muita gente achou um absurdo. Então, revista Ciências Hoje das Crianças, edição 235, disponível em caps.cienciashoje.org.br. Então, questão 24. Há uma conjunção na passagem, ficam restritas a objetos de higiene usados em seus passeios pela cidade ou em eventos elegantes e o reboliço foi total. Muita gente achou um absurdo. E então, primeira alternativa, segunda ou terceira? Vamos lá? Acertou quem falou segunda. Então, a conjunção é ou, que é uma conjunção coordenativa alternativa. Muito bem. Questão 25. Na passagem identificada anteriormente, a conjunção indica fatos que se opõem, fatos que se somam ou fatos que se alternam.
E então? Será que é uma conjunção coordenada? Esse ou é uma conjunção coordenada adversativa? É uma conjunção coordenada aditiva? Ou é uma conjunção coordenada alternativa? Acertou quem falou alternativa. Então, a resposta certa é fatos que se alternam, ok? 26. No fragmento, por isso, quando algumas mulheres começaram a aparecer sem elas no teatro, a conjunção sublinhada exprime uma condição, uma finalidade ou uma conclusão. Então, esse por isso foi usado como uma conclusão, que ele está concluindo um pensamento. Por isso, quando algumas mulheres começaram a aparecer sem elas no teatro, ok? Questão 27. As conjunções analisadas ao longo das questões anteriores ligam orações independentes entre si. Nesse caso, as conjunções são chamadas de coordenativas. Muito bem, perfeito. Agora, a tia vai fazer a explicação da atividade para casa, tá bom? Todo mundo atento. Na atividade para casa, hoje, vocês vão usar o livro Jade, etapa 20, página 89, questão 10, e o livro para ler e reler, página 127, o texto Contra-atacar, que é aquela leitura do texto observando a quantidade de palavras lidas em 1 minuto, ok? Então, a outra atividade hoje sobre conjunções vai ser elaborada pelo professor da sua turma, ok? Então, vamos agora para a página 127 do Para Ler e Reler. É o texto Contra-atacar. Do piolho na cabeça à frieira nos pés, saiba como se defender de bichinhos que causam doenças, de Daniela Reis e Estevão Bertoni, colaboração para a Folha. Se sua cabeça não para de coçar, seu pé tem uma bolinha não identificada ou um mapinha está sendo desenhado no seu corpo, cuidado, você pode estar com um bichinho. Mas nada de sentir nojo nem vergonha, piolho, olho de peixe, bicho geográfico e frieira são doenças comuns entre crianças, principalmente nas férias. Nesse período, meninos e meninas ficam mais à vontade, pisam em areia suja descalços, brincam com animais e compartilham objetos como pentes, bonés e presilhas. Tudo isso abre caminho para que um exército de vírus, bactérias e fungos ataque. O jeito é tratar a doença com o médico logo que o bicho ataca. Por isso, fique atento a coceiras na cabeça e no corpo, vermelhidão e inchaços nos olhos, feridas e ardências nos pés e manchas espalhadas pelo corpo, ok? Então, esse é o texto que vocês deverão fazer a leitura, a leitura do texto contando quantas palavras vocês conseguem ler em 1 minuto, certo? Então, com a ajuda de um responsável, a leitura deverá ser realizada em apenas 1 minuto. O adulto deverá colocar o cronômetro do celular para contabilizar o tempo. Aperta o botão de iniciar a contagem e o aluno já pode iniciar a leitura sem pressa. Lembre-se, quantidade não significa qualidade. Você não precisa ler todo o texto. Quando acabar o tempo de 1 minuto, o aluno deve parar a leitura e circular a última palavra lida. E assim, o adulto fará a contagem de quantas palavras o aluno leu. Depois vocês vão registrar nesse quadrinho que vocês já devem ter no caderno, com o nome do aluno, a semana, o texto e a quantidade de palavras lidas em 1 minuto. Então a semana é de 11 a 15 de janeiro, o texto coleções, cada coisa no seu mundo, e a quantidade de palavras que cada um conseguiu ler em 1 minuto. Combinado? Muito bem. Então, agora vamos para aquela hora que vocês ficam ansiosos, que é a hora do desafio. Vamos lá? Vamos entender o texto? Você fará uma cruzadinha diferente. Antes de completar a cruzadinha, leia os desafios à esquerda. A seguir, pegue o lápis de cor e pinte as informações do texto necessárias para responder os desafios. Então, esse desafio é a história dos 3 porquinhos e o lobo mau, que eu acho que vocês já devem conhecer, certo? Então, foi a história dos 3 lobinhos e o porco mau se baseou. Então, a história se passa Onde é que se passa essa história? Ah, muito bem, acertou quem falou. Floresta. A história se passa na floresta. Número 2. O porquinho mais velho fez sua casa de... Quem lembra? Quero ouvir.
Muito bem. De palha. Tô gostando de ver. 3 agora. Deixa eu ver quem é que tá rápido. O porquinho do meio fez a sua casa de... Muito bem. Madeira. Eita, a tia quase dava uma resposta. Vamos lá. 4. O porquinho mais novo era o mais esperto. Fez sua casa de um material resistente. O material era... Muito bem. Tijolo. 5. O porquinho mais velho e o porquinho do meio fizeram as casas rapidamente porque queriam... Por que que eles fizeram rapidamente? Muito bem, porque queriam brincar, não é? Queriam se divertir logo. 6. O porquinho mais novo foi o único que fez o que sua mãe pediu. Então ele foi o quê? Se ele fez o que a mãe pediu, ele foi? Muito bem, obediente. 7. O lobo derrubava a casa dos porquinhos com um sopro, não era? E 8. Os porquinhos derrotaram o lobo porque tiveram a ideia de acender a lareira. Muito bem, então vamos ver como é que ficou? A história se passa na floresta. O porquinho mais velho fez a sua casa de palha. O porquinho do meio fez a sua casa de madeira. O porquinho mais novo era o mais esperto, fez sua casa de um material resistente. O material era tijolo. 5. O porquinho mais velho e o porquinho do meio fizeram as casas rapidamente porque queriam brincar. 6. O porquinho mais novo foi o único que fez o que sua mãe pediu. Ele foi obediente. 7. O lobo derrubava a casa dos porquinhos com um sopro. E 8. Os porquinhos derrotaram o lobo porque tiveram a ideia de acender a lareira. Muito bem, gostei de ver, viu? Vocês foram bem rápidos. Então vamos fazer um breve resumo da aula. Aprendemos que os contos modernos é uma narrativa curta, escrita em prosa. Tal qual um texto narrativo, ele envolve enredo, personagens, tempo e espaço. Então, eles são chamados de contos modernos porque muitas vezes eles associam esses contos clássicos com os acontecimentos que ocorrem hoje em dia no nosso cotidiano, certo? As conjunções são aquelas palavras que ligam dois termos ou duas orações independentes. Então, aprendemos que as conjunções coordenativas, elas podem ser as que focamos hoje, alternativas conclusivas e explicativas, certo? Então, todo mundo entendeu direitinho, ok? E por fim, a nossa mensagem final. Receita de Ano Novo de Carlos Drummond de Andrade. Para você ganhar belíssimo Ano Novo, cor do arco-íris ou da cor da sua paz, Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido, mal vivido talvez ou sem sentido, para você ganhar um ano, não apenas pintando de novo, remendando as carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser, novo até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior, novo espontâneo que de tão perfeito nem se nota, mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra birita, não precisa expedir nem receber mensagens. Planta recebe mensagens, passa telegramas, não precisa. Fazer listas de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumadas, nem parvamente acreditar que por decreto de esperança, a partir de janeiro as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados começando pelo direito augusto de viver. Para ganhar um ano novo que mereça esse nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. E então, quem foi que gostou da nossa mensagem? Quem foi que gostou da nossa aula? Gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês.
Então, vamos dar o nosso melhor para que esse período ele se concretize da melhor maneira possível. Espero todo mundo assistindo às aulas direitinho, cumprindo com as suas atividades, ok? Enviando para os seus professores. Então, agradeço quem acompanhou desde o começo da aula até aqui, ajudou a tia a resolver as questões, prestou atenção em tudo direitinho, respondeu ao desafio, certo? E temos um encontro marcado para que dia? Na próxima sexta-feira. Então eu espero vocês. Um grande beijo, um abraço, que alegria estar aqui de novo com vocês. E até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau! Olá, turminha do quarto ano, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sexta-feira de aula de matemática com o professor Alessandro, ok? Lembrando das nossas duas últimas aulas, as de quarta-feira, onde nós falamos do sistema monetário e o sistema de numeração decimal, mais precisamente da relação entre números racionais, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo falando aqui em relação a décimos, centésimos dentro do nosso valor monetário, ok? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, Teresina, 15 de janeiro de 2021, nós temos o estudo do seguinte descritor. Nós temos o estudo do seguinte descritor, descritor 26. E o que é que diz o descritor 26? O descritor 26 diz: reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser estendidas para a representação decimal de um número racional e relacionar décimos e centésimos com a representação do sistema monetário brasileiro. Vamos fazer um estudo mais específico do descritor 26.3. É isso que é a habilidade que diz o seguinte: relacionar décimos e centésimos com a representação do sistema monetário. Vamos lá então, iniciamos da seguinte forma. Ora, eu trouxe aqui o sistema monetário e números decimais para a gente fazer uma relação entre eles e ver algumas características presentes nesse sistema. Tanto o monetário, como é aquele que trata de um valor do qual nós utilizamos para a compra, né? Isso para efetuar pagamentos, e os números decimais, que se relacionam diretamente a eles quanto à sua formação. Então eu coloquei: a representação do valor monetário está ligada diretamente à composição do número decimal. Como assim ligada à composição? Ora, se você verificar a estrutura de um número decimal, você vai verificar que ele vai apresentar uma parte inteira e uma parte decimal. E o nosso valor monetário também vai apresentar uma parte inteira e uma parte decimal. As duas separadas por vírgula. Tanto no número decimal como no valor monetário, quem separa parte inteira de parte decimal é a vírgula. Para isso eu trouxe o seguinte exemplo. Observem só: R$ 2,25, uma cédula de R$ 2,25. Vamos representar esse valor usando algarismos. Ora, como é valor monetário, a primeira coisa que eu tenho que colocar é o símbolo desse sistema monetário. Como é o sistema monetário brasileiro, esse símbolo será o R. R de real, e, como nós estamos falando de valor monetário, o cifrão vai acompanhá-lo. Então, R, cifrão,
Em seguida, o valor que nós temos. Observem que nós temos R$2, que corresponde à parte inteira, e os 25 centavos, que corresponde à parte decimal. Então, nós teremos, ora, R$2, corresponde à parte inteira. Quem separa a parte inteira de parte decimal? Quem separa a parte inteira de parte decimal é a vírgula. Então, vamos colocar aí, ó, a nossa vírgula. Está aí, separando parte inteira de parte decimal. E a parte decimal? A parte decimal, como o valor monetário coloca, são os centavos. Então, nós temos 25 centavos. Então, nós teríamos 25 centavos. 25 centavos foi representados com duas ordens decimais, décimo e centésimo. Daí nós vamos perceber já a relação existente entre décimos e centésimos e o valor decimal no valor monetário. Tudo bem? Então, ó, pronto, tá aí a representação, nós conseguimos escrever aí os R$2,25 e agora nós vamos identificar quem é parte inteira, como nós já tínhamos atentado para isso, ó, parte inteira corresponde aos R$2, 2 unidades de real. E a parte decimal, que corresponde aos 25 centavos. Ou seja, os 25 centésimos vão corresponder aí à nossa parte decimal. Pronto, então temos 2 inteiros e 25 centésimos. Na leitura do valor monetário, nós temos R$2,25. Percebam que a relação entre o número decimal, entre esse número decimal e o valor monetário, ela está sempre presente. Para isso, vamos compreender, só que de uma forma bem mais simples. Vamos voltar um pouquinho e vamos lembrar do nosso sistema de numeração decimal. Eu coloquei até como título, relembrando o princípio da contagem no sistema de numeração decimal. Isso porque, ó, quando eu falo em princípio, são regras. As regras que formam o nosso sistema de numeração decimal, ok? Para ficar melhor, eu trouxe o material dourado. E nós vamos manipular o material dourado para ver se a gente consegue melhorar essa ideia. Me acompanhe aqui para a gente utilizar o material dourado. Olha só, nós temos aqui o nosso material dourado representado por um cubinho, representado por uma barra, representado por uma placa e representado por um cubo grande ou cubão, ok? Então, ó, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Ora, o nosso sistema de numeração decimal, ele forma agrupamentos, por isso ele é chamado de base 10, porque ele forma agrupamentos de 10 em 10. Ora, nós temos o princípio da contagem como padrão, por quê? Porque no nosso sistema a contagem é fundamental. Você vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Estamos aí com 10 unidades que correspondem a 10 cubinhos. Para simplificar, a regra do sistema de numeração decimal diz que agrupamentos de 10 podem ser substituídos por uma barra, ok? Então, ó, nós temos uma barra e nós vamos substituir, ó, exatamente essa barra por 10 cubinhos. Isso porque, ó, cada agrupamento desse só pode ter no máximo 9 unidades, porque a cada agrupamento de 10 forma-se uma nova ordem e assim por diante. Quando eu agrupo 10 barras, eu vou obter o seguinte, ó, 10 barras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Percebam que se uma barra contém 10 unidades, nós teremos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 unidades ou 10 barras. Como formou um grupo de 10, eu vou substituir aqui as nossas 10 barras por uma placa. Uma placa corresponde a 10 barras. E nós temos exatamente aqui uma centena de unidades e 10 barras. Eu tenho 100 cubinhos e 10 barras. Pronto. Da mesma forma, eu posso pegar as minhas placas e, formando um grupo de 10 placas, chegar ao nosso cubão, viu? Com 100 barras, com 10 placas e com 1000 cubinhos. A contagem, ela é fundamental porque se eu fosse contar aqui, literalmente, cubinho por cubinho, até chegar a uma unidade de milhar, ia demorar muito, eu poderia errar, teria que começar de novo. Então, a utilização das ordens maiores, como no caso da placa, que é uma centena, já me dá a possibilidade de chegar a esse acerto. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Já teria aqui, ó, uma unidade de milhar. Mas como é que essa formação do sistema de numeração decimal vai se relacionar com o valor monetário? Nós veremos agora. Vamos lá? Como é que as regras do sistema de numeração decimal vão ser necessárias aqui para a gente? Nós veremos. Olha, novamente eu vou colocar aqui essa ideia. Ora, nós temos uma unidade e uma unidade, como nós vimos, corresponde a um cubinho. Mas se eu tiver 10 cubinhos, eu vou formar uma dezena. A ideia é que os agrupamentos, eles aconteçam na base 10, sempre de 10 em 10. Uma unidade vai se repetir 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está aí, ó, 10 unidades. Formou o quê? Exatamente uma barra. E uma barra é formada por 10 unidades. Então, nós temos uma dezena. Ou seja, uma dezena é igual a 10 unidades. Da mesma forma, nós vamos pegar essa barra e ela vai se repetir 10 vezes, mais 10 agrupamentos de 10, que vão chegar a uma próxima ordem, no caso, centenas. Olhem só, nós temos uma centena, e uma centena, como nós vimos, ela vai ser formada por 10 grupos de 10. Nós teremos, então, uma centena tem 100 unidades e a partir daí nós vamos utilizar as barras para chegar a essas 100 unidades. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ora, temos uma centena formada por 10 barras. E observe que essas 10 barras formaram uma placa. Então, como o sistema de numeração diz, eu posso ter 9 agrupamentos. Aqui eu tenho 10 agrupamentos de 10, já forma uma nova ordem, que é a ordem das centenas, que vai ser substituído pela nossa placa. Então, nós teremos aqui uma centena é igual a 10 dezenas, que é igual também a 100 unidades. Por fim, uma unidade de milhar, para ser formada, é necessário que eu utilize 10 placas, 10 grupos de 100. Então, nós teríamos aí 10 grupos de 100 correspondentes a um cubão. Nós teríamos aqui 10 placas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 placas formando uma unidade de milhar. Então, uma unidade de milhar corresponde a 10 placas, que correspondem a centenas, correspondem a 100 barras, que seriam 100 dezenas, e a 1000 unidades de milhar, que seriam 1000 cubinhos. Viu? Ou 1000 unidades, que corresponde a 1000 cubinhos.
para uma unidade de milhar. Vamos lá. Visto relembrado essas regras do sistema de numeração decimal, como é que nós vamos aplicá-las no nosso sistema monetário? Vamos considerar aqui o nosso real como o inteiro, que na verdade é um inteiro de R$1, ou uma unidade de real. Ele vai corresponder ao nosso inteiro. Lemos da seguinte forma: R cifrão, não precisa na escrita e nem na leitura eu repetir, só estou colocando para que você lembre que o R é o valor monetário brasileiro e o R cifrão representa esse valor monetário, R$1. Pronto, observe que na escrita R$1, nós temos a parte inteira, que corresponde a 1, e temos a parte decimal representada por 00, no caso aí, centavos. Então, nós temos R$1, que corresponde a 1 inteiro e 00 centavos, R$1, ok? Mas vamos lá. Ora, será que nós podemos formar agrupamentos para representar esse R$1? Lembram lá do nosso sistema de numeração decimal? Lá nós podemos usar os agrupamentos para formar novas ordens. Será que nós podemos fazer isso com R$1? Observem só, se a gente quiser formar grupos de 10, né? Grupos de 10, para me formar grupos de 10, aí eu teria que usar moedas de 10 centavos. Eu trouxe até as moedas para a gente poder visualizar melhor, ok? Para a gente ver essa quantidade correspondente. E relacionar esse valor a uma fração, que é um número racional que vai representar a partes desse inteiro, no caso, partes do real. Verifiquem aqui comigo. Vamos lá? Já utilizamos. E vamos pegar aqui, ó, nossas moedas, viu? Nós temos, ó, R$1, está aqui, nosso R$1. Será que nós podemos dividir esse real em partes? Né? Nós já dissemos que sim. E para isso nós vamos utilizar, ó, moedas de 10 centavos. Mas eu vou precisar de quantas moedas? Eu tenho algumas moedas aqui e nós vamos contar de 10 em 10 para verificar de quantas moedas nós vamos precisar, ok? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olhem só, 10 centavos, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 centavos correspondem a R$1. Então, nós precisamos aqui, ó, de 10 moedas. Isso quer dizer que o meu inteiro agora ele foi dividido em partes. O real, ele foi dividido em 10 partes. Observem aqui, ó, dividi ele em 10 partes. E quando eu considero uma dessas partes, ora, se eu dividir o meu inteiro em 10 partes, eu estou considerando uma dessas partes, eu tenho 1/10. Então, 10 centavos corresponde a 1/10 de real. 20 centavos, que são 2 das 10 partes. 20 centavos correspondem a 2/10 de real. E 30 centavos, 30/10 de real. 40 centavos, 40/10 de real. Aqui foi possível verificar que nós dividimos o real em grupos de 10. Vamos lá, voltamos lá para a nossa telinha. Aqui na nossa telinha, nós vamos verificar o seguinte, observem só. Ora, eu perguntei se nós poderíamos dividir esse real em grupos de 10. A resposta foi sim. Para isso, nós vamos precisar de moedas de 10 centavos. E nós utilizamos aí, ó, para a nossa moeda de 10 centavos, quantas moedas? Nós utilizamos 10 moedas, não foi isso? Então, vamos verificar novamente. Ora, nós temos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
90, 100. 100 centavos correspondem a R$1. 100 centavos correspondem a R$1. Nós temos aí 10 grupos de 10. Isso quer dizer que o nosso inteiro ele foi dividido em 10 partes. Já está se desenhando aqui um número racional, que no caso seria uma fração. Nós já teríamos aqui, ó, a possibilidade de representá-lo através de uma fração e chegarmos a décimos do real. Então vamos lá, ó. A ideia é a seguinte: vamos utilizar uma moeda. Ora, vou utilizar aqui uma moeda. Isso quer dizer que eu estou considerando uma das 10. Vamos lá, ó. Estou considerando uma das 10 moedas em que o real foi dividido. Pronto. Ora, se o meu inteiro foi dividido em 10 partes, isso quer dizer que eu já tenho um denominador. Meu denominador corresponde a quantas partes eu dividi o inteiro. Se eu dividir em 10 partes, já temos um denominador da fração. Vamos colocar o traço que separa o numerador do denominador. Lembrar da função do denominador, que é o quê? Determinar em quantas partes o inteiro foi dividido. Meu inteiro foi dividido em 10 partes. São 10 moedas de 10 centavos. Então, nós temos 10 para o denominador e eu considerei uma das 10 moedas. Ora, então nós teríamos aí 1/10 do real. Quando eu digo que tem 1/10 do real, 1/10 do real pode ser representado por 10 centavos. Ah, você tem 1/10 do real. Você tem quanto? 10 centavos. Ele tem 3/10 do real. 10 mais 10 mais 10 tem 30 centavos. Ele tem 50, ou ele tem 5/10 do real. Então ele vai ter 50 centavos. E aí por diante, viu? A ideia é relacionar aqui décimos do real. Então, para isso nós temos que dividir esse real em 10 partes. Pronto. Aí nós temos 10 centavos é a 10ª parte de R$1. A relação que nós fizemos em relação a décimo. Mas será que dá para fazer isso com centésimos? Vamos fazer da mesma forma, seguindo o mesmo princípio, onde nós temos a ideia do inteiro como o real. R$1 como inteiro, uma unidade de real. Vamos agora dividir esse real em 100 partes. Será que é possível? A resposta é sim. Para isso, nós vamos usar moedas de 1 centavo. 1 centavo, já dá a ideia de 100, né? Isso quer dizer que o nosso inteiro foi dividido em 100 partes. Olha aqui a moeda de 1 centavo. Está aí, ó, 1 centavo representado e escrito. Não é isso? Com algarismo. Nós vamos representar agora ele aqui num grupo de 100 centavos. Vou usar 100 moedas de 1 centavo para dividir o nosso real e eu vou colocá-los aqui de grupos de 10 em 10. Eu diminuí um pouquinho a moeda para dar espaço. Então, ó, nós temos 10 moedas de 1 centavo, que dá 10 centavos, mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50, mais 10, 60, mais 10, 70, mais 10, 80, mais 10, 90 e mais 10, 100 centavos. 100 centavos corresponde exatamente a R$1. Então, nós pegamos o nosso real, viu, e dividimos ele em 100 partes. Quando eu faço isso, eu já crio, ou já me dá a ideia, na verdade, de representar através ou de uma fração ou de um número decimal. Não é isso? Se eu representar através de um número decimal, 100 centavos vão ter 2 algarismos à direita da vírgula. E para uma fração, eu vou ter uma fração com o denominador correspondente a quantas partes eu dividi esse inteiro. Então, vamos lá. Ora, representando como fração, eu vou considerar aqui uma dessas moedas, 1 centavo, e levar em conta o seguinte. Ora, se eu estou considerando apenas uma moeda das 100, qual é a fração que eu vou encontrar? Observem só. Ora, inicialmente, nós vamos colocar o traço
que é o que separa numerador de denominador. Lembrar novamente que o denominador ele indica em quantas partes o nosso inteiro foi dividido, e o nosso inteiro aqui foi dividido em quantas partes? Foi dividido em 100 partes, ok? Então, nosso denominador é 100. Eu estou considerando apenas uma moeda. Se eu considero apenas uma moeda, eu vou ter o quê? Uma das 100 partes, ou seja, 1 centésimo. E uma das 100 partes do real corresponde a 1 centavo. Olha só, 1 centavo. Uma das 100 partes corresponde a 1 centavo. Se eu tivesse 5 moedas de 1 centavo, eu estou considerando 5 de 100 partes, então eu teria 5 centavos de real. Se eu considerasse 50, aí eu teria 50 moedas de 1 centavo. De 100, eu teria 50 centésimos, ou seja, 50 centavos de real. Vamos lá. Ora, um centavo de real é a centésima parte de R$1. Ou seja, pegar o meu real, dividir em 100 partes e logo em seguida considerar uma delas. Então, 1 centavo é uma das 100 partes em que eu dividi o nosso real. Ok? Então, vamos lá. Ó. Continuamos. Ora, para melhorar, eu trouxe 2 exemplos que encontrei em panfletos de supermercado. Eram 2 ofertas, não é isso? Nós temos 2 produtos na promoção, que seria a hortaliça e aqui a nossa abóbora, a alface, não é isso? E a abóbora, que estariam com o preço bem abaixo do que era colocado antes, e nós vamos usar o valor que aparece. Na nossa alface, nós temos um valor correspondente a R$ 2,29. E na nossa abóbora, nós temos R$ 2,89. Vamos representar o valor. Ora, nós temos o seguinte, para o preço da alface, nós vamos usar uma moeda de R$1 mais uma moeda de R$1, já temos R$2. Temos agora, na ordem dos décimos e centésimos, 2 décimos e 9 centésimos. Como nós vimos que 2 décimos do real corresponde a 2 moedas de 10 centavos, nós teríamos 20 centavos. E os 9 centésimos correspondem a 9 moedas de 1 centavo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está aí, ó. E para o nosso valor da abóbora, nós vamos utilizar também moedas para representá-lo. Identificamos na nossa representação do valor da alface, não é isso? A parte decimal, onde nós temos 10 centavos mais 10 centavos, que corresponde a 20 centavos, que é igual a 2 décimos do real, e os 9 centavos representados por moeda de 1 centavo corresponde à centésima parte do real. Nós temos 2 décimos do real e nós temos 9 centavos, que é igual a 9 centésimos do real. Então, nós poderíamos representá-lo como denominador 100 e 9 no numerador, 9 centésimos. Da mesma forma aqui, ó, nós vamos representar aqui uma moeda de R$1, mais uma moeda de R$1 e uma moeda de 10 centavos, mais uma moeda de 10 centavos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, 8 décimos do real. E a parte centesimal, que seriam 9 centésimos do real. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Está aí, ó, 9 centavos. Então, R$ 2,29. Continuando, nós temos o seguinte, eu trouxe aqui um praticando para a gente realizar aqui bem rapidinho, para a gente poder compreender essa ideia. Observem só, o praticando diz o seguinte, eu usei aqui o preço relacionado à nossa abóbora, o quilo da abóbora, e colocamos da seguinte forma. A mãe de Aidan pediu para ele comprar a abóbora da oferta e lhe entregou 3 moedas de R$1. Quanto ele receberá de troco? Dá para a gente fazer isso utilizando essas regras que nós acabamos de trabalhar. Vamos representar o valor que foi recebido por Aidan, onde sua mãe lhe entregou, e nós temos uma moeda de R$1, mais uma, mais duas. Ela deu R$3 para ele. Tudo bem? Em seguida, ó, vamos relacionar o nosso preço, o valor que nós temos do quilo da abóbora. Então, nós temos R$ 2,89. Vamos retirar logo os R$2 que ele vai gastar. Os dois, retiramos os R$2, está aí. R$2 ele já pagou. Falta agora pagar os 89 centavos. Vamos retirar os 89 centavos do nosso R$1. Para isso eu tenho que tirar 8 décimos do real, desse R$1, mais 9 centésimos desse R$1. Vamos tirar o 9 décimos, o 8 décimos, que seriam o que? 8 partes de 10, não é isso? Então vamos dividir o nosso real em 10 partes. Dividindo o nosso real em 10 partes, nós vamos ter 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, está aí, ó, 100 centavos, que corresponde a R$1. Vamos agora tirar 8 das 10 partes. Observem, vamos tirar 8 décimos, já que temos 10 partes. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 décimos do real corresponde a quanto? Nós vimos que 1 décimo é 10 centavos. 8 décimos corresponde a 80 centavos. Pronto, ele já pagou R$2, agora 80 centavos. E falta 9 centavos. Então, ó, vamos retirar os 9 centavos de uma das moedas. Vamos tirar dessa, 9 centavos. Para isso, vamos pegar os 10 centavos e dividir em grupos de 1 centavo. Não é isso? 10 grupos de 1 centavo corresponde a 10 centavos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está aí, ó, 10 centavos. Nós temos que tirar quanto agora? 9, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Observando, já dá para saber quanto ele receberá de troco. Só vai sobrar para ele 10 centavos e 1 centavo. Ou seja, Aidan vai receber de troco apenas 11 centavos. Que seria, ó, 11 centavos. Fazendo a relação entre décimos e centésimos, nós podemos perceber essas ideias dentro do valor monetário. Então, finalizamos a nossa aula de hoje. Deixando um forte abraço em todos e até a próxima aula.